Velho Testamento, lição número 23. Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Muito obrigado, Darrell. Felicidade estarmos juntos mais uma vez para o encontro com a palavra. Continuando o nosso estudo do Velho Testamento, vamos analisar pela terceira vez o livro de Deuteronômio. Sabe, a nossa intenção é ter uma visão geral desses sermões. Em nosso último encontro, estudamos o sermão de Moisés sobre a graça de Deus. Isso está registrado nos 6 primeiros versículos do capítulo 9 de Deuteronômio. Esse sermão é seguido no capítulo 10 pelo sermão sobre a nossa resposta à graça de Deus. Isto é sempre enfatizado nas Escrituras. E agora, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Mesmo assim o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como hoje se vê. Circundai, portanto, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. A ênfase aqui está em como você responderá à graça de Deus. Graça de Deus quer dizer que Deus ama você. E Ele ama você não porque você é bom ou porque você não é bom. O amor de Deus não é condicional. Ele não está baseado em suas atitudes. Você pode afirmar, Deus me ama, não importa o que eu faça. Se você ama as pessoas com o amor de Deus, então você pode dizer que as ama, não importa o que elas façam. Não há uma razão para você amá-las. O seu amor não é condicional. Ele não depende das atitudes das pessoas. A palavra graça é como uma espada de 2 gumes, ou seja, que corta dos 2 lados. Em primeiro lugar, isso implica que o amor de Deus por mim e as suas bênçãos sobre a minha vida não dependem das minhas atitudes. Isso é muito confortante porque mesmo que suas atitudes durante essa semana sejam boas, você poderia sentir-se inseguro sem saber se poderia manter o mesmo comportamento na semana seguinte. Talvez na semana que vem você poderia dar uma escorregadinha, e aí Deus não amaria e nem abençoaria mais você, e por isso você ficaria inseguro. Mas quando você entende a palavra graça, entende que não precisa se preocupar com isso. Deus vai amar você incondicionalmente, não importa o que você faça. Ele ama você por causa da graça dele. Essa é a primeira metade da mensagem sobre a palavra graça. A outra metade é a seguinte: eu não conquisto as bênçãos e o amor de Deus com atitudes positivas e eu não perco sua graça por causa de atitudes negativas. Podemos nos confortar com isso. A razão de Deus me abençoar não é porque eu sou bom. E Ele também não vai me pôr para fora se eu me tornar mal. Deus me ama e pronto. Exatamente. Jesus me ama quando sou bom e faço o que deveria fazer. Jesus me ama quando sou mal, mesmo que isso o deixe triste. Mas Jesus me ama. E essa é a mensagem da Bíblia. O amor de Deus é assim. Como você responde a isso? Não serve como um estímulo para você? Isso devia estimular você e também a mim a limparmos as nossas vidas e parar com a teimosia e pararmos com o pecado. Devemos desejar agradar a esse Deus que nos ama independentemente de qualquer coisa. Isso deve servir de estímulo para limparmos nossas vidas daquilo que desagrada a Deus e depois, é claro, servi-lo e expressar nossa resposta em gratidão e oração.
Depois de nos falar sobre a graça de Deus e a salvação, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, diz assim: nós vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Nos 10 mandamentos dados através de Moisés, Deus demonstra ser um Deus que tem um objetivo, propósito e ordem para o que faz. O simples invocar o nome do Senhor em vão já é pecado. Isso não tem a ver com o profano, apesar de incluir isso também. Isso se refere a expressar o nome de Deus em adoração e depois não agir de acordo com seu propósito. Você entende? É um pecado pronunciar o nome de Deus em vão. Se o falar o nome de Deus em vão é um pecado, imagine então o pecado que seria receber a graça de Deus em vão. Pense um pouquinho só. Se Deus ama você e derrama todo tipo de bênção sobre a sua vida, Ele salva você e abençoa você com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você recebe a graça, a força e o poder para viver como um cristão deve viver e servir a Deus. Se tudo isso acontece em vão e você nunca faz nada, aí isso é pecado. No capítulo 10, portanto, há uma exortação para não recebermos a graça de Deus em vão. Depois desse sermão, seguem-se outros sermões impressionantes sobre a apostasia. Apostasia quer dizer afastar-se da posição que você tomou com Deus. Vamos dizer que você assuma a seguinte posição: Deus está em primeiro lugar na minha vida e é assim que eu vou servi-lo. Sabemos o que significa assumir compromissos com esse Deus. Se depois de você ter assumido tal compromisso e tomado essa posição, e mais tarde se afastar, então você terá cometido apostasia. A palavra apostasia é composta de 2 palavras. A que indica posicionar-se e a que indica distante. Esse é um pecado muito sério por causa das terríveis consequências que ele traz. Você verá isso quando estivermos estudando o livro de Juízes. Na verdade, podemos observar isso em toda a história do povo hebreu. As consequências da apostasia são impressionantes. Moisés proferiu um sermão muito importante e severo sobre a apostasia. Ele disse: se o meu filho ou filha, ou um parente próximo ou seu melhor amigo tentar afastar você de Deus, mate-o, execute-o, não tenha piedade. Se houver uma cidade que apostatou, destrua-a totalmente e mate todos os seus habitantes. Poxa vida, isso parece duro demais, hein? Entretanto, se você estudar os resultados da apostasia, os cativeiros da Babilônia e da Assíria, verá por que Deus foi tão severo através das palavras de Moisés com respeito à apostasia. Não deixe que a apostasia se prolifere no seu meio. Esse é o importante sermão do capítulo 13 de Deuteronômio. No capítulo 14, há outro sermão, o sermão sobre o dízimo. A palavra dízimo em hebraico significa a 10ª parte. Esse sermão nos ensina que devemos dar a Deus a 10ª parte de tudo que nós temos. Quando estudamos esse tema nas Escrituras, e essa é a primeira vez que o dízimo é ensinado, encontramos a declaração de que o propósito do dízimo é ensinar vocês a colocarem sempre Deus em primeiro lugar nas suas vidas. O dízimo tem um propósito, tem sim. Deus não precisa de 10% da nossa renda. Por que então Deus instituiu a lei do dízimo? Porque Ele queria nos ensinar algo. O primeiro mandamento nos diz: Deus em primeiro lugar. As Escrituras insistirão repetidamente: Deus em primeiro lugar. Deus quer que aprendamos essa lição tão importante. Como Deus nos ensina a colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida? Uma das maneiras é nos dando uma medida de compromisso. Ele sabe se é ou não o primeiro em nossas vidas, mas nós não sabemos. Por isso o Senhor instituiu o dízimo. O dízimo não existe porque Deus quer 10% de tudo que temos. Deus quer a primeira 10ª parte. Observe bem isto, hein? A primeira 10ª parte. Quando o povo entrou na terra de Canaã, a primeira cidade que conquistaram foi Jericó. Todo o espólio de Jericó foi dedicado a Deus, porque essa foi a primeira cidade que eles conquistaram. Deus quer a primeira parte de tudo que você ganha. Ele quer a primeira 10ª parte, não apenas uma 10ª parte. Além disso, o Velho Testamento nos ensina que o povo também deu ofertas. Além do dízimo, eles também deram ofertas. O dízimo era de Deus. Se eles gastassem o dízimo,
Estariam roubando a Deus. Isso mesmo. Além do dízimo, eles deram ofertas e sacrifícios. Davi nos deu a definição de um sacrifício. Ele falou assim: não oferecerei a Deus um sacrifício que não lhe custe nada. Um homem rico pode dar a sua primeira 10ª, o seu dízimo, e nem perceber isso. Ele pode dar suas ofertas e nem sentir a perda, mas dar uma oferta de sacrifício torna todos iguais. O tamanho de sua riqueza é relativo. O sacrifício quer dizer que custou alguma coisa para você. O mesmo se aplica a todos que ofertam. Quanto você precisa dar para que isso doa em você? Até que custe alguma coisa? Se você for muito rico, talvez tenha que dar muito mais até que sua oferta seja chamada de sacrifício. Já percebeu? Talvez você deu dízimo e também dê ofertas e nem sente isso, nem faz falta no seu bolso. Olha, isso não é sacrifício, hein? No Novo Testamento temos uma palavra que vai além. É a palavra mordomia. Essa era a palavra preferida de Jesus. Você sabe o que significa mordomia? Mordomia significa que tudo pertence a Deus. Quando sou um mordomo, não dou 10% como Jacó fez quando deixou sua casa e teve sua primeira conversa com Deus. Quando entendo o conceito de mordomia, entendo que tudo pertence a Deus e então o assunto passa a ser fidelidade e administração. Um dia estarei diante de Deus e Ele dirá: tudo era meu, o que você fez com tudo que eu deixei para você administrar? Agora eu quero que você preste contas da sua mordomia. Todos nós ouviremos essas palavras assim que passarmos para outra dimensão. Então não esqueça, prezado ouvinte, Deus precisa sempre estar ocupando o primeiro lugar em nossas vidas. No capítulo 17 de Deuteronômio há uma profecia e uma norma de conduta para o povo de Deus. Moisés era um profeta e um profeta fazia duas coisas. Ele profetizava e pregava a palavra de Deus. Algumas vezes ele fazia essas duas coisas juntas. Na maioria das vezes ele não exercia o papel de profeta, fazendo previsões. Ele apenas pregava a palavra de Deus. Mas às vezes ele profetizava e pregava a palavra de Deus. No capítulo 17 ele fez as duas coisas. O povo ainda não tinha um rei. Ele só teria um rei 500 anos mais tarde. Mas Moisés anunciou para eles: quando vocês entrarem nessa terra, um dia decidirão que querem um rei. Eu não acredito que Deus quisesse que eles tivessem um rei. Mas Moisés previu isso. Vocês vão querer ter um rei e Deus dará um rei a vocês. Quando isso acontecer e vocês o tiverem coroado, e ele já estiver cumprindo o seu mandato, quero que vocês o façam reinar sobre essas leis que eu anunciarei agora. Quando ele for coroado e sentar-se no trono como rei, deverá copiar essas leis do livro que estará com os sacerdotes levitas. A cópia dessas leis deverá ser sua constante companheira. Ele deverá lê-la todos os dias da sua vida para que aprenda a respeitar o Senhor, seu Deus, obedecendo todos os seus mandamentos. Essa leitura constante da palavra de Deus o impedirá de sentir-se melhor do que seus co-cidadãos. Também o impedirá de se desviar o mínimo que seja das leis de Deus e assegurará que ele tenha um reinado bom e duradouro. Então os seus filhos o sucederão no trono. O primeiro rei bom que Israel teve foi Davi. Nos Salmos, Davi nos deu a descrição de um homem abençoado por Deus. Ele disse que o homem abençoado por Deus, não é abençoado por acaso ou por coincidência. Suas bênçãos são um banquete de consequências. Ele é abençoado porque é um homem que crê na palavra de Deus. Ele ama a palavra de Deus e tem prazer nela. Ele medita nela dia e noite. Por isso ele é como a árvore que tem suas raízes firmadas em solo fértil. E é por isso que Deus o abençoa. De onde Davi tirou essa revelação? Acho que ele próprio era um homem abençoado. Creio que ele amava a palavra de Deus e meditava nela dia e noite, e ele fazia isso porque Moisés prescreveu uma lei, dizendo que quando o povo de Deus tivesse um rei, esse rei deveria, de próprio punho, fazer uma cópia dos 5 primeiros livros da Bíblia e viver com eles, e meditar neles dia e noite. Não seria maravilhoso se tivéssemos essa lei no Brasil?
Sempre que um presidente tomasse posse, a primeira coisa que faria seria passar algumas semanas em Brasília, transcrevendo com as próprias mãos os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso seria incrível, não? Não é verdade? Não seria incrível se pudéssemos dizer: Senhor presidente, a primeira coisa que o senhor deve fazer nas primeiras 2 horas do dia, todos os dias, é meditar nessa palavra. Leia diariamente a palavra de Deus. E não seria maravilhoso poder reivindicar isso dos presidentes, reis ou primeiros ministros? Não só do Brasil, claro, mas de todos os lugares do mundo. Moisés passou as leis para o rei, que ele sabia, o povo teria um dia. No capítulo 18 de Deuteronômio há um sermão muito forte contra o ocultismo. Deus não aprova coisas como previsão do futuro ou mediunidade. Nesse sermão nós lemos, Moisés escreveu: nenhum israelita deve praticar a magia negra ou pedir proteção aos espíritos malignos, nem prever o futuro, nem ser encantador de serpentes, médium, mago ou invocador de espíritos de mortos. Qualquer um que fizer essas coisas será objeto de horror e desgosto para Deus. Deus eliminará essas nações dessa terra porque elas praticam tais coisas. As nações que vocês conquistarão praticam essas coisas. Mas o Senhor seu Deus não permitirá que vocês as pratiquem. Alguém já disse que há mais coisa entre o céu e a terra do que o homem possa imaginar. Observe que as Escrituras não afirmam que tais fenômenos não sejam reais, nem que não existam. A Bíblia diz: não se envolva com isso. A razão pela qual Deus proíbe tão severamente todas essas coisas é porque elas possuem uma fonte e essa fonte não está em Deus. Se a fonte não é Deus, então quem é? Algumas pessoas ficam muito ansiosas para ver poderes ou manifestações espirituais e acabam achando que qualquer manifestação psíquica, vamos dizer assim, seja do Espírito Santo. Qualquer manifestação espiritual é o Espírito Santo. Isso é uma ingenuidade. As Escrituras afirmam que vários lugares examinem os espíritos para ver se procedem de Deus. Qual é a fonte desses espíritos? A Bíblia afirma que há uma dimensão espiritual e que ela pode ser positiva ou negativa. Há um espírito que é santo e que vem da parte de Deus. Na verdade, a Bíblia afirma que o Espírito Santo é o próprio Deus. Deus trabalha e se expressa através do Espírito Santo. Existem o fruto e os dons do Espírito, mas há espíritos na dimensão espiritual que não são santos e também não são da parte de Deus. Quando você se envolve com previsões do futuro, cartomantes, espiritismo ou simpatias e todas essas coisas mais, sabe, você está lidando com um espírito que não vem de Deus. Portanto, através de Moisés, Deus proibiu severamente o seu povo de se envolver com esse mundo espiritual negativo. No capítulo 18 do livro de Deuteronômio, encontramos um sermão muito importante sobre Moisés, o grande profeta. Essa foi uma das mais importantes profecias de Moisés. Ele disse: um dia virá um profeta ao mundo. Quando vocês estavam no Monte Sinai, Deus entregou a lei por meu intermédio. Vocês disseram a ele através de mim: não queremos que Deus fale conosco, não podemos ouvir sua voz, senão morremos. Não podemos ter contato direto com Deus. Muito bem. Deus ouviu sua oração e o seu pedido e enviará um homem ao mundo que será um profeta especial, através de quem ele falará com vocês. É claro que essa é uma profecia messiânica de Moisés e uma resposta à oração que o povo fez ao pé do Monte Sinai quando afirmaram que não poderiam falar com Deus diretamente. Deus deu a eles uma palavra escrita, mas queria se comunicar com eles de outra forma, de uma forma além da palavra escrita. No seu amor e misericórdia, Deus se comunicou com eles através de um profeta. Esse profeta era o Messias, que era profeta, sacerdote e rei. Observe que, quando João Batista foi examinado pelos líderes religiosos, eles lhe perguntavam: ei, você é que é o profeta? Todos eles tinham conhecimento daquela profecia de Moisés. Quem seria esse profeta? Jesus Cristo, é claro. No capítulo 20, nós encontramos um grande sermão sobre fé.
Nesse sermão, Moisés diz: quando vocês forem lutar com inimigos mais fortes que vocês, lembrem-se que a sua única esperança é a presença de Deus com vocês. Lembrem-se de que o que vocês precisam para atacar o inimigo mais forte do que vocês é a fé. Para dar uma demonstração dessa fé, quando vocês marcharem contra inimigos mais poderosos que vocês, os sacerdotes e oficiais devem se levantar e perguntar: alguém de vocês está com medo? Então volte para casa. Nós não precisamos de você. Algum de vocês acabou de plantar uma vinha? Pode ser que você seja morto e alguém comerá o fruto da sua vinha. Gideão aplicou esse sermão quando estava saindo para lutar contra os midianitas. O seu exército era composto de 32.000 soldados que lutariam contra centenas de milhares de midianitas. Deus o lembrou da profecia de Moisés e disse: ei, Gideão, pergunte a essa gente: algum de vocês está com medo? Então vá para casa. Gideão fez isso e 22.000 homens voltaram para casa. Gideão, então, só tinha 10.000 homens e Deus disse: puxa, Gideão, você tem muita gente ainda, você tem 10.000 pessoas. Se você ganhar essa batalha, vai pensar que foi por causa de toda essa gente. Você tem que passar uma peneira. Quando você chegar ao rio, vou mostrar como fazer isso. Então Deus deu as instruções. Diga para os que passarem pelo rio apenas lambendo a água para ficarem do outro lado do rio. Para aqueles que se abaixarem para beber a água, diga para eles ficarem nessa margem do rio. Você não precisa deles. Sabe, 9.700 homens se abaixaram para beber a água. E Deus ordenou: mande-os de volta para casa. Você não precisa deles. Tudo o que você precisa são os 300 homens que apenas lamberam a água. 300 homens era menos do que 1% daquilo que Gideão tinha no início. A estratégia de Deus era mais ou menos essa. O número de soldados que Gideão tinha não era importante, nem a habilidade e o talento deles como guerreiros. O que realmente importava é que Deus estava com eles. O poder da presença de Deus seria o mesmo com 300 soldados ou com 32.000 soldados. Mas para ter certeza de que eles acreditariam nisso, que a única esperança que tinham era a presença de Deus com eles, Deus instituiu por meio de Moisés esse desafio tremendo. Davi acreditou. Todos os homens de Deus acreditaram. Davi declarou: a batalha é do Senhor. Certo dia, um grupo de pastores estava almoçando em uma base militar muito importante onde estavam guardados os melhores jatos do exército americano. Eles nos mostraram todos os aviões e um pouco do poder de fogo que eles tinham. Um pastor presbiteriano velhinho me puxou de lado e disse: ei, em Deus nós confiamos. Não é o que nós dizemos? Não é o que está na nossa moeda? Será que realmente nós confiamos em Deus? Ou será que confiamos em nossos mísseis e em nosso poder de fogo? Esse é o ponto do sermão do capítulo 20. Sabe, isso é algo muito importante. Isso vale para a nossa vida hoje? Claro que sim. Você confia em Deus? Você tem fé? Você tem enfrentado a batalha da sua vida com uma verdadeira fé? Isso é muito importante. Que maneira maravilhosa de terminarmos o estudo do livro de Deuteronômio. Há muito mais nesse livro do que aquilo que nós estudamos. Eu tentei compartilhar com vocês alguns dos pontos mais marcantes. Eu gostaria que você pensasse nisso. O mesmo Deus que esteve com Gideão, o mesmo Deus que esteve com Moisés, o mesmo Deus que esteve com Davi, está também com você. Quer fazer parte todos os dias da sua existência. Pense nisso e até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.